Essa é uma parte. Registrar a presença do Bertotto, presidente da Comissão Comunitária, também uma parte. Darcy Jesus, ex-presidente da UAB, com a palavra. De imediato, vereador Fantinel. Obrigado, vereador Rafael. Eu não posso me furtar de não fazer essa colocação. A situação, e eu vou falar de alguns comerciantes que muitas vezes se comportam da forma que o vereador Meneguzzi falou, né? E eu vou dizer por quê, porque alguns deles conversaram comigo. Olha como é que é a visão deles. A visão deles é a seguinte: eles sabem que pagam uma montanha de impostos e eles sabem que uma grande parte desse dinheiro vai para essas instituições sociais para ajudar esses moradores de ruas, só que, qual é que é o problema? Que ao invés deles ver o número de moradores de rua diminuir, eles veem o número aumentar. Então, significa o quê? Significa que alguma coisa não está funcionando. Porque quando as instituições de caridade, as instituições sociais funcionam, o número diminui e não aumenta. Então, me parece que cada dia aparece uma instituição social a mais e os números de gente que precisa aumenta. Esse que é o problema. Nós temos que ver solução. É isso que a gente quer ver. Nós precisamos ajudar essa gente a sair dessa vida. Nós precisamos solucionar o problema e não fazer com que ele aumente. Era isso. Obrigado, vereador. Vereador Fantinel, eu fiz meu discurso aquela vez do impeachment do senhor e eu repito aqui. Se tem pessoa que eu conheço que é uma pessoa de respeitabilidade, uma pessoa que nunca faltou com respeito com o pessoal da limpeza, até é o senhor, vereador. Mas eu discordo de 99% do que o senhor pensa. E é uma relação saudável essa de pensamento. Vereador, na sua primeira fala ali do vereador Alberto Meneguzzi, o senhor diz, e reforçou agora, porque os empresários pagam impostos, os lojistas pagam impostos. E essas pessoas também pagam imposto no seu cigarro que compram, na sua cachaça, elas usam roupas, ou ganhados ou não, de uma forma ou de outra. Agora, sabe, a falência das instituições hoje é o que está ocasionando essa aceleração das pessoas irem para a rua. Ninguém acorda de manhã, numa manhã fria do dia 9 de agosto, eu vou morar na rua. Hoje eu resolvi, vou morar ali na frente do banco. É um processo, vereador. E aí eu sou contra que as igrejas, como a Igreja Católica, Evangélica ou voluntários, assumam essa responsabilidade. Tem que ser uma política pública. O município, o Estado, a União tem que assumir essa tarefa. Porque enquanto a gente jogar a responsabilidade para terceiros, e lá o vereador Fiuza, que também faz esse trabalho assistencial, mas lá fazer uma oração, dar um prato de alimento, é só mais um dia que ele vai se alimentar. Nós precisamos que o governo assuma. E nós temos a LDO aqui, que é a diretriz, que vai diminuir 11% na Fundação de Assistência Social, meu presidente. Qual que é a política da assistência? Eu, faz 2 anos atrás, eu levei a Tere Mandelli e um grupo de padres. Nós conversamos com o prefeito, conversamos com a ex-diretora da FAS, presidente da FAS. Para quê, vereador Felipe? Para achar um local permanente, porque esse é provisório. E eles ficam que nem nômades, um lugar no outro, no outro, no outro. Sabe o que a Tere Mandelli fez ali na igreja de Lourdes, que não queriam aceitar ali na igreja de Lourdes? Ela disse, eu vou botar, padre, dormir dentro da igreja. E eu quero ver vocês colocarem para fora essas pessoas. Ou Deus não acolhe todo mundo. Aí conseguiram o pavilhão. Mas aí tinham eventos, enfim, não pôde mais. Então, nós precisamos, e eram 2 locais que a gente viu que estavam tão desocupados, ali onde tinha o regime semiaberto, ali atrás da penitenciária, e aqui no antigo prédio da INSS que está desocupado, que a gente poderia utilizar esse espaço. Agora, vereador Scalco, vamos puxar, o senhor tocou em banco, vamos puxar a lista, vamos fazer um pedido de informações e ver quem são os maiores devedores de impostos em Caxias do Sul. E que mesmo fazendo refisa, eu estou aqui há 11 anos, esses grandes devedores são os bancos da nossa cidade, que as pessoas buscam refúgio num dia frio, não pagam suas contas. Mas surrupiam dos aposentados fazendo empréstimo, dos trabalhadores, dos aposentados que ganham empréstimo, que tem que fazer só empréstimo de um fator previdenciário que ganha um salário mínimo.
Então, assim, olha, vereadora Estela, a saúde mental dessas pessoas estão abaladas. Cadê o tratamento da saúde mental dessas pessoas? Nós temos 4.000 pessoas na lista de espera para serviço psicológico na nossa cidade. E não é uma simples consulta e dizer, ó, tiramos da lista de espera. É um tratamento efetivo para essas pessoas. E não é jogar no Paulo Guedes, numa clínica Rimon. É um tratamento, a reinserção no mercado de trabalho, cursos profissionalizantes. Muitas dessas pessoas vêm trabalhar nas cidades da região, Vacaria, aqui nos nossos distritos, nas plantações. Uma parte, vereador. Vêm de outras regiões, de outros estados e depois não conseguem voltar. Nós precisamos achar políticas públicas para esse povo retornar para a sua cidade. Sua parte, vereador Fiuza. Obrigado, vereador. De uma forma bem sucinta, mas objetiva, vou tentar ser o mais objetivo possível. Nós precisamos entender que nós lidamos com pessoas. E quando a gente lida com pessoas, é preciso a gente ter muito cuidado, às vezes, com as nossas colocações. O que eu vou falar aqui não é uma defesa nem aos comerciantes e nem aos moradores de rua. O que acontece, infelizmente, é que os serviços, a rede de serviços, infelizmente, ela não consegue funcionar da maneira mais adequada. Exemplo, o que acontece? É preciso que exista um funcionamento em rede condicionando a esses moradores de rua ter acesso a todos os serviços de saúde, psicológico, de educação, de serviço, trabalho e renda. E o que tem acontecido? Se não haver um trabalho em conjunto, principalmente com o Ministério Público, porque as pessoas que às vezes são usuários de algum tipo, de alguma substância, têm algum transtorno, e a rede não pode pegar esse cidadão e fazer com que ele venha se tratar só de uma forma compulsória. Então, isso reflete, vereador, uma situação muito difícil de haver um trabalho de dignidade e humanidade dessas pessoas. Então, por isso que eu digo, de uma forma sucinta, se não houver um grupo de trabalho entre uma sugestão, entre alguém que represente o comércio, Ministério Público, FAS, todo mundo junto, e ajustar o meio de fazer com que haja um trabalho de funcionamento de rede, condicionando a esses moradores e dizendo para ele o seguinte: tu vai ter uma diretriz, nós vamos te oferecer o tratamento, mas a diretriz é extra, tu tem que seguir essa diretriz, para que você possa ter uma vida de dignidade. Não vai haver como a gente poder fazer com que essa situação seja mudada. E dizendo, é um problema, infelizmente, de saúde nacional, mundial, que a gente tem enfrentado. Então, é preciso que haja, de fato, uma mudança de diretrizes governamentais, trazendo projetos para que estes cidadãos que estão vivendo na situação de rua tenham uma vida de dignidade com todos os serviços. Excelente, vereador Fiuza, parabéns. Vereador Rafael, obrigado pela parte. Eu quero começar indo ao encontro do que o vereador Fiuza trouxe, né? Porque eu entendo que esse tema é extremamente complexo. Acho que foi o vereador Scal colocou aqui, o vereador que me antecedeu falou das brigas, né? Que eles brigam. Mas, gente, eles brigam, nós também brigamos aqui, né? Nós brigamos aqui, as crianças na escola. Enfim, eu entendi o que quis dizer, né? Mas faz parte das relações e, enfim, dentro da complexidade que tem esse tema, o vereador Fantinel falou de que o número aumenta. E isso aumenta em Caxias, aumenta em São Paulo, em Porto Alegre, em Pelotas, em Serra Talhada, em todas as cidades do país que a gente for, nós encontramos o número de moradores em situação de rua, né, muito visível. A questão é o entorno, vereador. O senhor fala da saúde mental. Vejam, nós estamos discutindo aqui saúde mental, o consultório móvel, mas as pessoas que não têm onde ficar na nossa cidade, não têm um banheiro. Que horas fecha o banheiro da praça? Vamos falar isso? Porque tem xixi e cocô na frente do banco e tal. Pois é, gente, mas se não tem um lugar para as pessoas fazerem necessidade fisiológica, numa cidade que tem 550 mil habitantes e quase 3 bi de receita no ano, então é difícil, sabe? É complicado. O tema é complexo, mas enfim, nós vamos pensar concatenadamente em alternativas
que vão se dar respostas no médio e no longo prazo. Obrigado, vereador. Bom, para concluir, presidente, eu hoje observando 6, 7 pessoas em situação de rua que vieram aqui hoje, é só olhar o semblante dessas pessoas, né, que traduz a tristeza, o sofrimento, a pobreza social e moral, né, que colocaram essas pessoas a viver nessa situação. Mas eu reforço, vereador Scalco, vereador Fantinel, os pobres não tem como sonegar imposto. O pobre trabalhador também não tem como sonegar imposto, que já é descontado de tudo. Agora, alguns, além de nem pagar os impostos, conseguem sonegar. Eu convido aqueles muitos que fazem o sinal da cruz numa igreja, falam das pessoas em situação de rua, mas estão devendo milhares ou milhões de reais aqui para a nossa cidade de Caxias do Sul, que poderia criar políticas públicas para as pessoas em situação de rua. Era isso, senhor presidente, e peço que eu tenho 700 mil de uma emenda que eu consegui para comprar vans. Podemos doar essas 700. Cadê o dinheiro da van? Obrigado. Obrigado. Encerrado o grande expediente, passamos ao pequeno expediente.